Olá, o Notícias em Foco está no ar. Confira os destaques desta edição. O impacto da ação humana no clima do planeta. O ser humano, desde que surgiu na Terra, nunca viveu num ambiente com uma temperatura tão alta. E um passeio pela cidade de São Bento do Sapucaí. As tradições regionais e histórias desse cantinho charmoso na Serra da Mantiqueira. A gente procura manter a tradição, a gente procura manter o artesanato mais puro, mais rico. Fique ligado, porque o Notícias em Foco já está no ar. Tempestades tropicais que não ficam mais restritas aos trópicos, secas devastadoras e alagamentos que atingem um número cada vez maior de cidades. Parece que estamos vivendo um novo tempo, não, Malu? Silvia, e a gente sente que o clima ele está passando por uma transformação profunda. E segundo os cientistas, essa transformação, que muitas vezes nos assusta, né, bem verdade, agora ela é causada principalmente pela atividade humana. E se a situação não for controlada, o cenário é catastrófico. Mas a boa notícia é que as mudanças climáticas ainda podem ser revertidas. Seca que arrasou campos no Rio Grande do Sul. Chuvas que alagaram as ruas de Itabuna, na Bahia, onde só passavam motos aquáticas. Deslizamentos com dezenas de vítimas em Petrópolis, na Serra Fluminense. Meu Deus do céu! Episódios recentes que fazem parte de uma série de eventos climáticos extremos e que acontecem com frequência cada vez maior. Incêndios florestais no mundo inteiro, a gente tem visto isso na Austrália, na Califórnia, na África, no Brasil. Grandes tempestades, o clima fica mais maluco, assim, a gente fica alternando períodos com grandes tempestades, grandes chuvas, grandes enchentes e grandes estiagens. Os extremos ficam maiores, mais calor do que a média, mais frio, mais enchentes, mais secas, mais furacões. A tendência é que esses fenômenos extremos aconteçam cada vez mais, com mais frequência e mais intensidade, no Brasil e no mundo. O André é gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Segundo ele, o impacto das mudanças climáticas fica mais evidente com o passar dos anos. Na década de 80, a gente tinha registro de 2.000 a 2.500 cidades ao longo do ano no nosso país que tinham problemas com eventos climáticos extremos. E a gente tem visto que, mais recentemente, a gente mais que dobrou isso. A gente tem hoje quase 5.000 cidades, que é quase o número de cidades do Brasil, né? As chuvas fortes também estão mais frequentes e intensas. É o que aponta o mais recente relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, produzido por mais de 200 especialistas de 65 países. São algo como 30, 35 mil eventos por ano. Nos anos 80 eram 5.000 eventos por ano. Então a gente aumentou muito o número de eventos e o número de cidades atingidas. E o custo disso também, recursos na ordem de 6 bilhões de reais por ano, e mais de 2 milhões de pessoas por ano são afetadas diretamente. Isso aumentou muito nessas últimas 3 ou 4 décadas. As tragédias climáticas matam mais de 5 milhões de pessoas por ano, a maioria idosos. E esse número pode aumentar com a ocorrência de furacões em regiões mais populosas. Em 2004 aconteceu um negócio desse lá em Santa Catarina, que a gente chamou de ciclone extratropical Catarina. E de 2004 para cá, aconteceram vários desses ciclones extratropical. Eles estão se intensificando e a gente corre o risco de ter temporadas de furacões como a gente tem ali no sul dos Estados Unidos, na América Central. As chuvas do último verão na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo confirmaram as pesquisas do IPCC. E a chuva intensa não é o único problema. Os períodos de seca também se intensificaram e ganharam novos destinos. A gente percebe
que esses fenômenos que assolavam antes regiões mais do Nordeste, do polígono da seca, elas estão afetando a Amazônia, que é uma região superúmida, onde tem a maior bacia hidrográfica do mundo, é o maior rio do planeta, tem sofrido com secas e queimadas, Pantanal, área úmida, pegando fogo por grandes estiagens. Segundo os pesquisadores, a poluição e outras alterações causadas pela ação humana podem impactar ainda mais o clima do planeta. A gente tem visto esses alertas, cada vez com evidências mais claras, mas a gente ainda vê que a maioria dos países do mundo continua aumentando as emissões de gases de efeito estufa, inclusive no Brasil, durante a pandemia. Se a gente continuar emitindo gases de efeito estufa como emite hoje, a tendência é a gente chegar lá por 2100 com um aumento médio da temperatura de 3 a 4 graus Celsius em média no planeta. O ser humano, desde que surgiu na Terra, nunca viveu num ambiente com uma temperatura tão alta. A gente está atingindo um limiar que a gente ainda não sabe diretamente as consequências para o ser humano e nem para muitas das espécies que são essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida, seja por questões alimentícias, seja por conta da sustentabilidade dos ecossistemas. E como resolver esse problema? Reduzir a poluição e as queimadas fazem parte do processo. Os mananciais merecem cuidado especial. Esses mananciais, eles vão nos ajudar no período das grandes estiagens, a gente vai ter menos falta de água se a gente cuidar melhor desses mananciais, mas também eles ajudam no período das enchentes, porque se o manancial está bem cuidado, ele absorve boa parte desse excedente de água e reduz o impacto da inundação. Mas e a população? O que cada um de nós pode fazer para ajudar? Coisas simples como desperdiçar energia, desperdiçar água, desperdiçar alimento, impacta nisso. Por quê? Porque se a gente tem períodos de carência e a gente está desperdiçando, a gente vai sofrer mais. Então, quanto menos a gente desperdiçar, fizer um uso mais racional, tiver formas mais inteligentes de utilizar esses recursos, melhor. Mudanças no consumo de alimentos também são citadas pelo André. Carne de boi, carne vermelha, ela carrega um consumo muito grande de água e também de emissão de gases de efeito estufa. Então, se eu comer muita carne vermelha, se a população brasileira ou mundial aumentar muito o seu consumo, indiretamente vai aumentar muito a demanda por água. Por outro lado, existem outros alimentos que geram menos gases de efeito estufa na sua produção e consomem menos água. Da mesma forma com que se eu consumir produtos locais, eu vou evitar a emissão de gases de efeito estufa com transporte dessa mercadoria para lá e para cá, com refrigeração. Escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, do que a gente compra, do que a gente come, influenciam direta ou indiretamente na pressão sobre esses recursos naturais. É muito vago e retórico a gente falar precisamos salvar o planeta, né? O importante é a gente saber o que pode fazer, que parte, o que cada um pode fazer para salvar o planeta. Ações efetivas, né, Malu? Silvia, por exemplo, eu me sinto uma pessoa ambientalmente educada. Agora, sei lá, eu não misturo lixo, eu não mato os insetos e outros comportamentos mais. Mas será que isso que eu faço é o suficiente? Fica a reflexão. Ninguém pode afirmar que estamos completamente livres da Covid. Silvia, o vírus ainda está circulando por aí, mas o mundo já aprendeu a conviver com a doença. E o avanço da vacinação, né, também entre as crianças, trouxe alívio para muitas famílias. Uma delas é a família do Miguel, um menino de 11 anos que tem síndrome de Down. A quarentena para ele e para os pais durou quase 2 anos. Então, foram 22 meses confinados neste apartamento. Para Fernanda e o Leandro, o cuidado extremo durante a pandemia foi quase uma necessidade. Eles são os pais do Miguel, que além da síndrome de Down, tem várias comorbidades. Por isso, a chegada da vacina infantil foi comemorada pela família. A vacina do Mickey, ela foi muito emocionante pra gente, muito mesmo. Pensar na perspectiva de poder voltar
a ter uma vida foi muito importante, não só pra gente, como pra ele também. Então, pra gente foi começar a ver a luz no final do túnel, começar a ter um pouco de motivação, começar a ficar um pouco mais animada nessa perspectiva de poder retomar o convívio. Uma das preocupações da Fernanda é o impacto no desenvolvimento social e pedagógico do Miguel. As crianças que ficaram completamente isoladas nesse período, principalmente as crianças que têm alguma síndrome ou comorbidade médica, que foram afastadas de todo o seu convívio. Afastamento esse que a gente sabe que é para além do afastamento social. Já foi avaliado que esses 2 anos eles têm um impacto de 10 anos na educação das crianças, um retrocesso de 10 anos. Então a gente vai ficar aí por um bom tempo tentando recuperar esse período. A psicóloga Beatriz Bork confirma que o período de isolamento afetou a saúde mental de crianças e adolescentes. Sentimentos de ansiedade, angústia, depressão, aumentos de nível de cortisol que trazem várias questões emocionais e físicas. Além disso, tiveram uma série de situações estressantes que foram vivenciadas pelas crianças e adolescentes que muitas vezes não tinham condições de lidar com todos os episódios e fatos que viveram. Os principais sentimentos que a gente pode observar são de tristeza, raiva, insegurança, tédio, irritabilidade, e tudo isso colabora tanto para o adoecimento físico quanto mental. As crianças estão assustadas e temerosas. E tudo isso vai aparecer no ambiente escolar e em casa. Depois de 2 anos de aulas à distância, a escola parece a mesma, mas muita coisa mudou. E neste processo de adaptação aos novos protocolos, os alunos podem sim ter problemas de aprendizado. A retomada do convívio também exige muitos cuidados. Precisa ter uma parceria muito grande entre a escola e as famílias. É claro que se perdeu muito do aprendizado, do convívio escolar. Então, num primeiro momento, a gente vai focar especificamente no convívio. É preciso retomar os vínculos, identificar o que eles estão sentindo. Isso, aos poucos, vai gerando instrumentos para que eles possam lidar com o que eles sentem e consigam trabalhar entre si para que esse convívio fique melhor e mais bem estabelecidos. A gente não pode nem maximizar esses sentimentos, nem diminuir ou desprezar esses sentimentos, mas deixar essa porta aberta para que eles tragam para nós adultos e que a gente possa ouvir e compreender e auxiliar para que eles aprendam a lidar com todas essas manifestações. A pandemia ainda não acabou não, viu? Mas a vacina trouxe novas perspectivas para quem ainda precisa enfrentar os desafios do novo normal. Vacinação é um ato de amor. A gente ainda vai ficar um bom tempo com a pandemia de Covid, com as suas variantes, mas é muito reconfortante saber que as crianças estão começando a ficar protegidas. É importante que eles estejam protegidos para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. E não há como negar, o período de quarentena definitivamente trouxe mudanças na nossa rotina e nos nossos hábitos. Parece que nós aprendemos a ficar em casa e para muitos está sendo difícil sair. E nesse sentido é muito raro encontrar quem não tenha vivenciado algum impacto diante desse nosso tempo. E uma das transformações que ganhou força durante o isolamento foi a aceitação dos cabelos brancos. É isso, Silvia. Os homens não tem nada disso não, viu? Mas muitas mulheres decidiram assumir de vez a cor natural dos cabelos. E esse movimento ganhou até um nome, a Revolução Grisalha. Pintar os cabelos sempre fez parte da rotina da escritora Vânia Coelho, pelo menos até o início da pandemia.
Com os salões de beleza fechados, ela resolveu deixar as mechas brancas e assumiu o visual natural. Eu fiquei em casa, confinada, e o cabelo foi crescendo. Eu fui deixando e depois eu fui gostando. Uma tendência que ganha cada vez mais espaço e desafia o preconceito, além, é claro, de superar os padrões de beleza. Ser idosa, ser grisalha, ser uma pessoa com mais de 60 anos no Brasil, nessa sociedade patriarcalista, é um desafio. Envelhecer no Brasil dá medo, né? Pode ter uma ideia de fim, mas não é fim. Veja, Clementina de Jesus começou a carreira dela aos 60 anos. São medos paradigmáticos, medos inventados. A sociedade, ela coloca o homem como o máximo, né, na idade madura, e a mulher na decadência. Então, eu acho que assumir os brancos, assumir a idade, assumir as rugas, é complicado. Vai ser sempre complicado para a mulher. Aquela senhora de cabelos brancos pode passar na fila. O meu cabelo branco já está dizendo que eu sou velha, tudo bem. Mas o cabelo branco, ele enfeita conforme você aceita a tua velhice. Não importa o que o outro acha, importa o que você sente. A estilista Sueli Tonark trabalha com moda para a terceira idade e é autora do livro Vestir com os Desafios do Envelhecimento. Ela diz que a questão dos cabelos brancos é um movimento sem volta. Veio para ficar, já está, e jamais vai voltar como era no passado. Considero uma libertação estética e psíquica. E essa libertação, para acontecer, tem que ser de dentro para fora. Eu tenho que assumir que eu estou velha e eu tenho que me dar presentes, me cuidar e fazer coisas para eu ser feliz. Não importa que meu vizinho está dizendo que eu sou velha, importa que eu sou feliz. Apesar de ter ganhado destaque na pandemia, esse movimento começou há pelo menos uma década nos Estados Unidos. A moda invadiu a Europa e de lá ganhou o mundo. Meryl Streep, Glória Pires e Vera Holtz estão entre os nomes que deram adeus às tintas. Há 5 anos, uma pesquisa do setor de cosméticos apontou que pouco mais de 14% das mulheres brasileiras acima dos 45 anos já usavam o platinado nos cabelos. De um lado, eu comecei a me achar super bem com essa cor. Do outro, a liberdade, né? Uma liberdade absurda, porque antes de 10 em 10 dias eu estava no cabeleireiro para fazer a raiz do cabelo. Ainda mais quando o cabelo é mais escuro, a raiz aparece muito rapidamente e fica muito feio, né? Tanto que o meu cabelo era mais comprido e eu fui cortando, ele está mais curto agora, né? Essa liberdade sem tamanho, porque você lava o cabelo, seca e pronto. Segundo, você vai economizar, porque a tintura é sempre cara, né? E terceiro, é que você fica com menos toxicidade no corpo, né? Você fica mais autêntica, mais livre, economiza mais e fica mais saudável, sem a toxicidade da tinta no corpo. Mais que uma tendência, o estilo dos cabelos prateados virou sinal de empoderamento e autoconfiança. Uma mudança que está fazendo a cabeça de muitas mulheres. E nada mais natural. Assumir os cabelos brancos é assumir a tua história de vida, é assumir a tua idade, é assumir o teu conteúdo que você viveu. Tomara que eu me ache assim cada vez mais bonita que essa revolução, porque a palavra revolução combina com mulher, né, gente? O cabelo branco, para algumas mulheres, né, Silvia, é uma vivência tremendamente desconfortável, né? Porque é um processo. É verdade. Olha, Malu, eu respeito a decisão de quem quer deixar os cabelos brancos naturais. Eu não gosto, é uma questão de escolha, né? Mas o importante é que essa pandemia, ela contribuiu para a grande transformação estética dos últimos tempos. A possibilidade da mulher existir com o branco, assumir as rugas, sem ser cobrada pela sociedade. É uma libertação. E como, Silvia? Agora nós vamos passear. Vamos?
Vamos passear, só se for para uma região montanhosa. Olha, a 180 quilômetros de São Paulo, na divisa com o estado de Minas, fica a pequena São Bento do Sapucaí, um lugar de sonho e de um pôr do sol vigoroso. Bucólica, charmosa e convidativa. Com apenas 10 mil habitantes, São Bento do Sapucaí é um refúgio na Serra da Mantiqueira. Uma área singular, coberta por mata nativa e araucárias, num retrato fabuloso. Um dos principais pontos de frequência é o complexo da Pedra do Baú. Até o primeiro pico, conhecido como Baúzinho, é possível subir de carro. Um ponto estratégico para contemplar o conjunto auspicioso da obra. Mas para chegar ao topo é preciso preparo. A trilha tem 600 degraus, a maior parte encravada na pedra. Também apresenta seus encantos. A cultura regional ganha espaço no bairro do Quilombo. O lugar guarda histórias do tempo da escravidão, quando a extração de ouro em Minas movimentava a economia do Império. Aqui foi um refúgio, né? Os primeiros moradores foram os escravos que refugiaram, se instalaram aqui, mas a gente não tem o título de quilombo, por quê? Porque o fazendeiro da época permitiu que eles ficassem aqui. Aí ele teve uma filha com uma das negras que eram refugiadas aqui. E aí ele doou essa terra para essa filha. Ele doou para ela, então a gente tem esse documento de doação de terra. Maria Alexandra Santos nasceu e foi criada aqui. Ela conhece como poucos a história dos seus ocupantes. Xanda, como é conhecida, é artesã e tesoureira da arte no Quilombo. Uma associação fundada com a ajuda de um dos nomes mais conhecidos por aqui, o escultor Ditinho Joana. A ideia é incentivar os nativos a criar uma arte que os represente na identidade ancestral dos quilombolas. A gente procura manter a tradição, a gente procura manter o artesanato mais puro, mais rico, assim, não misturar muita coisa, fazer com coisa mais natural possível. Então ela se destina a isso e a manter uma cultura que o bairro já vem, como nós somos um quilombo, tinha os quilombolas, tem as danças, tem as culturas. A gente, através da arte, também a gente consegue manter uma cultura aqui desse bairro do Quilombo. Das conquistas da associação é o Centro Artesanal, um espaço que reúne a produção local, assim como as exposições das peças, do que é feito com as próprias mãos. Antes do ano de 2004, as mulheres artesãs daqui de São Bento do Sapucaí tinham de expor os seus trabalhos nas ruas e não sem o preconceito dos homens que não queriam que suas mulheres trabalhassem fora e muito menos que lidassem com arte. Hoje, a história é diferente. As mulheres já são maioria entre os 80 artesãos que fazem parte da associação. O artesanato trouxe muita coisa boa para a comunidade, para a cidade de São Bento, para as mulheres, para as famílias, para as crianças que estão crescendo e estão vendo essa arte, essa cultura acontecer aqui tão pertinho. Então, eu acho que isso é uma mudança muito grande, muito boa, que a gente viu assim, pôde ver, sentir. O artesanato produzido aqui tem o seu tempo e as suas particularidades. Criações que levam em conta o futuro do planeta. A gente pega um material que ia ser descartado ali na natureza, como a palha da bananeira, a palha do milho, transforma ela em arte e utilitário, pensando primeiramente na preservação ambiental, pensando em manter uma cultura e gerar renda, né? Cada peça privilegia os materiais trazidos da terra. São diferentes grupos empenhados na arte que vêm por mãos caprichosas
e cuidadosas. Tem as bordadeiras, tem as crocheteiras, tem o pessoal que trabalha com madeira, com bambu. Então a gente envolve todo mundo aqui, mas o forte assim é a palha do milho e a palha da bananeira. Um trabalho passado por gerações inteiras aos seus descendentes até hoje. Modo de vida de uma comunidade que valoriza a história e as tradições da sua própria identidade. A arte é local, é feita com amor, é feita com carinho, você pode perceber e sentir nas peças. Essa energia que é passada do artesão, eu acho que vale a pena conhecer. Pequena no tamanho, genuinamente diversa e aconchegante. Assim, é a ingênua São Bento do Sapucaí, um lugar que agrada em cheio quem pisa por aqui. Do tipo, quem me vê, jamais me esquece. Uma região que me remete à adolescência. Quem não ia para Campos do Jordão, não? Agora, muita gente vai para ficar só em Campos do Jordão, mas tem muitas cidades do entorno que valem a pena, né, Malu? Não tenha dúvida. Por exemplo, você tem ali São Francisco Xavier, que é belíssimo, Santo Antônio do Pinhal, e ali é uma região muito linda. Vale a pena conferir, eu fui e indico. E o Notícias em Foco fica por aqui. Você pode acessar nossos conteúdos também nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E aproveitando o clima de interior de São Bento do Sapucaí, nós encerramos com o clipe do músico João Ricardo Redomão. A música É Peão é Boi é de autoria do próprio Redomão e faz parte do CD Pelos Trilhos que Andei. Até a próxima. Tchau. Viajei, eu fui tocando boiada e boi, eu fui cantando na estrada e a saudade comigo foi. Eu chorei na despedida do meu amor, olhando nos olhos dela, notei que o pranto também brotou. Ei, peão, sua sina é a lida de boi. Ei, peão, a saudade vai contigo onde for. Ei, peão.